Olá, pessoal. Vamos para mais um exercício, né, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, acredito eu, um vestibular dessa escola de 2018, que é o exercício de número 11 da lista que o professor do ensino médio do Colégio Medianeira, segundo ano, entregou à turma. Entre eles está nessa turma, entre as pessoas da turma, está o meu neto. E ele me passou essa lista que eu pedi a ele para eu resolver. Então tá, vamos ao exercício 11. Ele diz assim: a sequência S igual a seno de 60 graus, vírgula, 1 mais seno de 30 graus, vírgula, 3 cosseno de 30 graus é. Essa sequência é uma PA? É uma PG? Se for uma PA, ela tem a razão dela é tangente de 30. Se for uma PG, a razão é seno de 60. Ou se for uma PA, a razão é tangente de 45. Ou 1 mais seno de 60. E ainda se for uma PG, a razão é a tangente de 60. Isso é um exercício muito interessante. Ele mistura sequências, né? PA, PG e trigonometria. Maravilhoso esse exercício da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Primeiro nós vamos encontrar os valores, né? Qual o valor do seno de 60, seno de 30 e do cosseno de 30? Uma vez encontrados esses valores, nós fazemos os cálculos que estão aqui, ó, 1 mais seno de 30 e 3 vezes cosseno de 30 e vamos analisar. Mas o que é seno de 30 e o que é cosseno de 30, né? São funções trigonométricas, são números que vêm lá da trigonometria. Eu não vou fazer uma revisão de trigonometria só para resolver esse exercício. Mas vou te mostrar aqui pelo menos o seno de um ângulo. O seno de um ângulo, eu estou trabalhando num triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é de 90 graus, chamado ângulo reto. Tá? Então, o seno deste ângulo alfa, pela trigonometria, o seno deste ângulo é a medida do cateto oposto ao ângulo. Está aqui o ângulo, está aqui o cateto oposto. Esse B é o cateto ao lado do ângulo, que é chamado de cateto adjacente. Então, o seno do ângulo é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa A. Cateto oposto C, hipotenusa A. Agora, se esse ângulo vale 30 graus, seno de 30 graus. Se esse ângulo vale 30 graus, a medida do cateto oposto é metade do valor da hipotenusa. Então, você pode escrever que é meio. Se o cateto oposto vale 1, a hipotenusa é o dobro dela, vale meio. Tá? Se o cateto oposto vale 4, a hipotenusa vai valer 8, vai valer o dobro, que simplificando vai dar igual a meio. Tudo bem? Agora, e se você não estiver trabalhando com o seno, e sim com o cosseno ou com a tangente? Aí eu te sugiro que faça um estudo mais aprofundado da trigonometria. Mas eu vou mostrar aqui a tabela trigonométrica base. Tá? Eu busquei no Google com o nome de ciclo trigonométrico porque eu queria trabalhar o ciclo trigonométrico. Normalmente não é chamado de círculo, é chamado de ciclo trigonométrico. Mas se você chamar de círculo trigonométrico, ninguém vai censurar você porque também é usado. Tá joia? Então veja só, tá aqui a tabela. Tá? Através desta tabela você tem as medidas, os valores para o seno, cosseno e tangente para os ângulos trigonométricos básicos, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ângulos estes trabalhados aqui, ó. Tá aqui, ó. Ângulo de 30 graus, tá aqui ele, formando o ângulo com essa reta horizontal. Ângulo de 45 graus, tá aqui ele. E o ângulo de 60 graus, tá aqui. E, finalmente, o ângulo de 90 graus, que é essa reta perpendicular, a reta vertical perpendicular à horizontal. Então, você vai ter que o seno de 30 graus é meio, o seno de 45 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e por aí vai. Está aqui os valores. Vamos voltar ao nosso exercício, se precisarmos, voltaremos à tabela. Tá joia?
Então, entendemos um pouquinho dessa noção de trigonometria e agora vamos à lousa resolver a questão. Tá? Eu estou aqui na zona rural de Piraquara, né, a 20 quilômetros de Curitiba. Tá? Hoje, 24 de abril de 2023, não tem importância dizer essa data, porque essa matéria não muda. Ela já tem séculos e permanece a mesma coisa. A matemática é um castelo forte. É não destruível, né? Então, e nem modernizado. Você não tem como modernizar o cálculo do seno de 30. Você tem aparelhos que vão facilitando. Na época em que surgiu isso aqui, era régua de cálculo, era compasso, né? Era compasso e régua, depois passou a régua de cálculo, e depois passou para calculadora, depois computadores. O que mudam são as ferramentas, a teoria da trigonometria não muda. Então, muito bem, tá aqui, ó, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 graus é meio, tá? É só olhar na tabela. Então, 1 mais meio, isso é o que ele quer aqui, 1 mais meio. E aqui 3 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, finalizando estes valores, nós temos que o primeiro valor da sequência seria raiz de 3 sobre 2, o segundo valor seria 3 sobre 2 e o terceiro valor seria 3 raiz de 3 sobre 2. Muito bem, esta sequência forma uma PA ou uma PG e por qual razão? Né? Então, primeiro, vamos fazer imaginando que seja uma PA. Para ser uma PA, a diferença entre o segundo termo e o primeiro vai ter que ser igual à diferença entre o terceiro termo e o segundo, que é a razão, né? Na PA, você soma aqui a razão para chegar do primeiro ao segundo termo e soma mais uma razão para chegar do segundo ao terceiro termo. Para ser uma PG, você vai multiplicar, né? Multiplica isto aqui por uma razão qualquer, né? E para sair do segundo termo para o terceiro, você multiplica também por uma razão. Vamos lá, trabalhar como se fosse uma PA, né? Se for uma PG, é esse o raciocínio. E se for uma PA, o raciocínio é esse outro de somar uma razão. Tudo bem? Vamos aqui. Deixa eu fechar a primeira lousa. Fechar a primeira lousa, abrir a segunda. Muito bem, tá aqui, ó. Se for uma PA, vai ser o segundo termo menos o primeiro, 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, igual ao terceiro termo menos o segundo, 3 raiz de 3 sobre 2 menos 3 meios. Vamos conferir esses valores. Tá aqui, ó, 3 meios menos raiz de 3 sobre 2 é esse daqui, ó. 3 meios menos raiz de 3 sobre 2 e 3 raiz de 3 sobre 2 menos 3 meios. Vamos só confirmar. Tá aqui, ó, 3 raiz de 3 sobre 2 menos 3 meios para encontrar a razão. Tudo bem? Então, vamos aqui, ó. Como isso aqui é uma subtração e o denominador tem o mesmo valor, podemos cortar os denominadores, né, ó. Corto 2 e trabalha só com os numeradores. Fica 3 menos raiz de 3 igual a 3 raiz de 3 menos 3. Já dá para ver que isso aqui não é igual. Mas se você pegar uma calculadora e fizer o cálculo da raiz de 3, vai chegar a ele valendo 1,73. 3 menos 1,73, que vai dar 1,27. Aí pegando o lado direito, 3 raiz de 3 menos 3, vai dar 3, que multiplica 1,73, sendo 1,73 o valor da raiz de 3, né? 3 vezes 1,73 menos 3, que vai dar 2,19, não vai dar igual, então não é uma progressão aritmética, é uma PG. Se é uma PG, temos duas alternativas, ou é a razão de 60, ou a PG tem seno de 60, tá ok? Vamos lá. Vamos descobrir a razão. Então, eu vou dividir o segundo termo pelo primeiro, 3 meios dividido por raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 3 sobre 2, que é o terceiro termo, dividido pelo segundo, que é 3 meios.
Quando eu faço essa divisão, olha aqui, ó. Eu vou simplificar esse 2 com esse 2. Fiquei com 3 sobre raiz de 3. E aqui do outro lado, vou simplificar este 2 do denominador com o 2 do outro denominador, né? Eu vou ficar com 3 raiz de 3 sobre 3. Eu fico com o desafio de descobrir se esses dois valores são iguais. Então, eu vou racionalizar este denominador raiz de 3. Como é que eu faço? Multiplico por raiz de 3 embaixo, no denominador, e multiplico por raiz de 3 no numerador. Como eu multipliquei pelo mesmo valor, não altera a fração. Isso se chama racionalizar denominadores. É fazer com que ele deixe de ser uma raiz e passe a ser um número inteiro. Tá ok? Então, quando eu multiplico raiz de 3 por raiz de 3, ó, cheguei ao 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Está racionalizado o denominador. E no numerador, eu fiquei com 3 raiz de 3. Acontece que este denominador 3, eu simplifico com o numerador 3 e fico resultado raiz de 3. Está aqui ele, o resultado. Agora, 3 raiz de 3 sobre 3, eu simplifico esse 3 com 3, está aqui ele, pronto. Raiz de 3 sobre 3 é igual, é uma PG em que a razão é raiz de 3. Agora, raiz de 3 é equivalente a seno de 60 ou é a tangente de 60? Vamos para a tabela, eu sei o resultado, mas vamos na tabela. Está aqui, ó, é tangente de 60, está aqui a raiz de 3. Então, a resposta é letra E. Tudo bem? É isso aí, está resolvido o exercício. Bons estudos, tá joia? E voltamos depois com mais exercícios desta bela lista de exercícios que mistura tantos conceitos. Bons estudos e até lá. Tchau.